Olá, pessoal. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos na nossa live. Sou o Dr. Luiz Perchielli, sou neurologista e hoje nós temos um tema super especial: enxaqueca menstrual. Esse tema que acomete muitas mulheres no mundo inteiro, que leva a muitas complicações na vida das mulheres, como também evitar que a pessoa vá trabalhar, prejudicar a sua qualidade de vida. E para isso, hoje a gente tem nessa live uma convidada especial, a doutora Stephanie Roca Volpert, neurologista, ginecologista. Ela vai conversar com a gente e vai trazer os seus conhecimentos sobre esse tema e a gente vai ter um papo bem gostoso para tentar ajudar todo mundo que sofre dessa condição bem complicada, que é a enxaqueca menstrual. Boa noite, doutora Stephanie, tudo bem? Bom, queria fazer um pouquinho uma apresentação aqui da doutora Stephanie. A doutora Stephanie, ela é médica pela Universidade de Taubaté, é ginecologista obstetra pelo Hospital Pérola Byton e, atualmente, a doutora Stephanie, ela é preceptora da residência desse hospital, do Hospital Pérola Byton, a maternidade de Interlagos, e também preceptora do internato da Universidade de Santo Amaro e da Universidade de São Caetano. Correto, doutora? Mesmo. Bom, antes de a gente começar, eu gostaria de pedir para o pessoal já se inscrever aqui no nosso canal, também se inscrever nas redes sociais da doutora Stephanie e também, se puder, deixar esse like aqui para ajudar a impulsionar a nossa live, seria bastante legal. E a gente, para começar, a gente vai explicar o que é essa enxaqueca menstrual. A enxaqueca menstrual, ela é um tipo de enxaqueca que acomete as mulheres no período menstrual. Essa enxaqueca menstrual, ela tem uma. Falar um pouquinho sobre os dados epidemiológicos dessa enxaqueca menstrual, para vocês terem noção da magnitude dessa condição. A enxaqueca, ela é uma condição que ela atinge cerca de 15 a 16% da população geral. Isso falando na enxaqueca normal. 18% das pessoas, das mulheres, elas têm enxaqueca. Ou seja, de todas as pessoas do mundo, 16% de todas essas mulheres vão ter enxaqueca. E 6% dos homens apenas vão ter enxaqueca. Ou seja, as mulheres têm mais de 3 vezes a quantidade de dor de cabeça que a mulher. Cerca de 15 milhões de mulheres são portadoras de enxaqueca e cerca de 5 bilhões de homens no mundo. E no Brasil, a gente tem também uma quantidade bem considerável de portadores de enxaqueca. 31 bilhões de brasileiros são portadores da enxaqueca. Nos Estados Unidos, 40 bilhões dos americanos. E mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são portadoras de enxaqueca. Então, o mundo está chegando a 6,5 bilhão de pessoas, 1 sexto tem enxaqueca. E essa condição ela atinge 30% das mulheres nas fases onde ela está mais produtiva, entre 30 e 50 anos. E essa proporção entre os sexos, entre homem e mulher, é de 2 a 5. 2 homens para 5 mulheres.
E grande complicação é a questão da falta do trabalho. Ou seja, tem uma perda média de 4 dias por ano, a pessoa que é portadora de enxaqueca. E o impacto que atinge a vida das pessoas e das famílias profissionais, na parte da escola. O que é a enxaqueca sem aura? A enxaqueca sem aura é um tipo de dor de cabeça que ela tem uma localização unilateral, pulsátil, e ela tem intensidade de moderada a grave. E ela tem um agravamento ou até uma evitação, a pessoa evita de realizar atividades físicas rotineiras, como caminhar, subir escadas, e a pessoa ela pode apresentar em associação náuseas e ou vômitos. Muitas pessoas também referem uma grande dificuldade em ficar em ambientes muito claros ou ambientes muito barulhentos, que é a chamada fotofobia e a fonofobia. E não é explicado como em outras condições. Essa é a enxaqueca sem aura. A diferença da enxaqueca com aura é quando a pessoa tem alterações que são sensitivas, que pode ser alterações visuais ou até alterações gastrointestinais ou eh, sensação na pele, estáteis. E esse é o tipo de enxaqueca que acomete as pessoas normalmente. Agora, o tema de hoje é a enxaqueca menstrual. A diferença é que a enxaqueca menstrual pura, ela acomete a mulher durante o período menstrual. E essa alteração, ela está relacionada a tendo a dor de cabeça 1 a 2 dias a mais do período menstrual. Ou seja, a pessoa tem 2 dias antes e até 3 dias ciclo menstrual. Esse é o conceito da enxaqueca menstrual. E as, essa aí é a enxaqueca menstrual pura. E tem a enxaqueca relacionada à menstruação sem aura, né? Essa aqui a pessoa não tem aquelas alterações visuais ou sensitivas ou gastrointestinais. Quando a pessoa tem esse outro tipo de menstruação, a enxaqueca relacionada à menstruação, não é aquela enxaqueca que é só da menstruação, ela tem, além desse período menstrual, 2 dias antes ou até 3 dias depois, ela tem adicionalmente outros dias do ciclo com dor, com crise de enxaqueca. E essa condição, a terceira condição, é a enxaqueca não menstrual sem aura. A pessoa ela tem a enxaqueca, só que ela não preenche os critérios da enxaqueca menstrual. E ela tem também tanto crises dentro da menstruação ou fora da menstruação, mas ela não tem essa, essas características tão bem determinadas. A diferença entre a enxaqueca com aura é que a enxaqueca com aura a pessoa vai ter alterações visuais ou até sensitivas disso. Aqui alguém está falando aqui no chat que não está conseguindo ouvir. Será que o pessoal está escutando? Vamos dar sequência. Agora, doutora Stephanie, eu vou pedir para você fazer a explicação do ciclo menstrual da mulher, por favor.
Perfeito, doutora. O pessoal aqui do chat está falando que não está te escutando. É, Eu? Sei. Agora tá mudo. Oi, dá uma olhada. Escolhe a fonte do. Aqui na engrenagem, escolhe a fonte do seu microfone. Sua aí. Ele tem engrenagem aí embaixo. Aí você coloca na fonte, você tenta ver se escolhe o microfone certo. Já vai testagem. Oi? Tô ouvindo vocês, tá? Nós estamos aqui com um probleminha técnico, a gente já está tentando resolver. Oi? Eu tô. Vou ter que deixa eu perguntar pro pessoal aqui no chat se eles estão escutando. Deixa eu só ver aqui. Pessoal. Eu? Então, a gente vai pedir desculpa nesses probleminhas técnicos, mas isso acontece. Estamos ao vivo, isso é mais do que normal. Desculpa, doutora Stephanie. É.
Me desculpa, doutora Stephanie, por esse problema técnico, mas gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. E eu vou pedir, se não for muito, pedir para você explicar de novo exatamente o ciclo menstrual aqui, para explicar para os nossos espectadores aqui, para eles entenderem o que é o ciclo menstrual, né, quais são as alterações hormonais e o que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o que esses efeitos dos hormônios levam à questão da enxaqueca. Vou voltar só um minutinho, por favor. Stephanie, olha só, o pessoal aqui do chat está falando que novamente está sem som. A Rita havia falado que tinha som e logo em seguida o Silvio falou que não está tendo som. Você pode dar uma checada se está tudo certo aí? Conforme for, tenta reiniciar o seu navegador. Vamos ver de novo. Gente, só alteração, fazer o reload aqui, o que eu vejo que o pessoal tá. Só um minutinho, pessoal. Agora tá reiniciando aqui o tema. Olá, deixa eu ver se voltou. A Rita havia falado aquela hora que tinha falado. Tenta usar, ficar sem. Agora tá sem som. Giovana falou que tá. Tira o seu, tira o seu microfone, tira o fone de ouvido, deixa só o da. Só tá ouvindo a mim mesmo. Me escutam perfeitamente, só você que não. Bem,
Lá. Agora vocês estão me ouvindo, né? Vamos ver se vocês conseguem ouvir agora a doutora Stephanie aqui. Olá, boa noite, tudo bom? A gente teve um probleminha e decidiu integrar aqui as imagens para conseguir ver e ouvir aí. Agora acho que vai dar para voltar. Pronto, agora todo mundo vai ver. Então, eu estava falando a respeito da fase do ciclo menstrual, que a gente tem 4 fases, né? A lútea folicular, a menstruação, e aí, quando a gente tem a fase lútea, que é o final do ciclo menstrual, ele é caracterizado pela quando não ocorre a fecundação, ausência de liberação hormonal. Isso faz com que tenha uma queda abrupta dos níveis de progesterona e estrogênio, e é justamente essa queda que dão os sintomas, da síndrome menstrual, né, da disforia. Então, a vontade que a paciente tem de comer doce, às vezes ela fica um pouco mais depressiva, chorosa, e essa queda abrupta, principalmente do estrogênio, que é o responsável pela dor de cabeça nas pacientes que têm a dor de cabeça relacionada com o período menstrual. Perfeito. E agora, é, e a gente vai tentar explicar alguns fatores que influenciam essas, principalmente as mudanças, assim, níveis hormonais, sangue da mulher, estrógeno, a queda. Esse hormônio, alguns fatores vasoativos, agem, vasos fazem uma vasoconstrição, crise. Tem, tem efeitos imunotonômicos no cérebro, pula, enxaqueca também. Claro, a pessoa, para ter predisposição com enxaqueca, cara, código de quando tem gatilho e no quadro da enxaqueca está relacionado a essas alterações, a estrutura, ou ela relacionada. Tem mulheres também que têm crise de enxaqueca e não estão relacionadas a nenhum ponto dessa menstruação. Acontece. E, além disso, pode citar alguns fatores como filhos, falta de excesso de sono prolongado, e outros fatores associados. E uma das questões que a gente pode falar, né, doutor, eu acho que vale a pena falar um pouco da questão do tratamento que pode fazer a crise de enxaqueca, tentando inibir esses hormônios sexuais, né, deixando com uma estabilidade nesse gênio, né? Medicamentos que a gente pode utilizar. A senhora Isso. É, sugere. o que a gente tem que deixar bem claro é que a gente tem que priorizar sempre a qualidade de vida da paciente. Então, a gente precisa perguntar para a paciente se essa dor de cabeça que ela sente é uma coisa que atrapalha as atividades cotidianas que ela tem que realizar.
Então, quando ela não está no período menstrual, não tem enxaqueca, ela realiza certas atividades. Durante essa fase, ela, consegue manter esse mesmo ritmo? Consegue manter essas atividades ou não? Se ela falar que não, que ela tem essa dor de cabeça que impossibilita ela de realizar as atividades cotidianas, ela tem uma perda da qualidade de vida dela. E é isso que a gente tem que, retornar. Então, a gente tem que primeiro, falar para um problema, muito grande entre a neurologia e a ginecologia é o uso dos anticoncepcionais, combinados, de estrogênio e progesterona. Deixar bem claro que os anticoncepcionais combinados de estrogênio e progesterona, eles não podem ser utilizados em pacientes que apresentam enxaqueca com áurea. Aura. Aura. Esses pacientes que apresentam enxaqueca com aura, eles, não podem usar exclusivamente o estrogênio. Por quê? Porque ele é um hormônio que vai aumentar a chance dessa paciente de ter algum evento tromboembólico. Então, para essas pacientes, a gente opta no uso dos anticoncepcionais à base de progesterona, que hoje no mercado existem diversas administrações. Pode ser comprimido, pode ser através dos LARCs, que são os métodos contraceptivos, de longa duração reversíveis, aí tanto o Implanon quanto o DIU medicado. E a gente tem com dosagens maiores ou menores de progesterona. Então essas pacientes, elas devem utilizar o método anticoncepcional somente à base de progesterona. O uso desses anticoncepcionais faz com que a paciente, ela não tenha sangramento. Porque o que que acontece? Quando foi inventada a pílula anticoncepcional, a pílula anticoncepcional básica, que tem 21 comprimidos, a qual a paciente faz a pausa de 7 comprimidos, quando ela faz a pausa desses 7 comprimidos, ela tem um sangramento, que não é menstruação. Menstruação é só quando a paciente não usa nenhum método, tem o ciclo dela normal. Esse sangramento a gente chama de sangramento de privação. E ele foi feito, na verdade, por uma questão religiosa, porque achavam que a igreja ia aceitar mais. Então, na verdade, não existe nenhuma justificativa para você parar, a pílula e ter o sangramento. Isso tem que ser explicado para a paciente, porque muitas pacientes não querem usar método só de progesterona, porque ele tem que ser feito de maneira contínua, sem pausa, e nesse caso, não tem sangramento. E aí a paciente às vezes fica preocupada: "Não sangro, o que que acontece? Para onde vai esse sangue?". Então explicar que na verdade, o sangramento ele é uma descamação do endométrio e quando ela utiliza o hormônio de maneira contínua, não ocorre essa descamação. E a progesterona, ela tem que ser usada de maneira contínua. Hoje teve o lançamento de um tipo de progesterona oral, a gente consegue fazer sangramentos, eh, você consegue programar o sangramento, sangramentos programados para evitar o spot, que é um sangramento que acontece esporadicamente, que tem duração variável. Então a gente hoje tem muitos tipos aí de maneiras de lidar com essa paciente que tem que usar a progesterona contínua. A gente usa não só aí para o tratamento de paciente com enxaqueca, como também para o tratamento de paciente que tem endometriose, ou simplesmente paciente que deseja menstruar. Então, é, as pessoas que têm enxaqueca com aura, essa, com enxaqueca com aura, que é a enxaqueca que a mulher tem, alterações visuais, escotomas, antes que elas têm, alterações sensitivas, ou até as crises que apresentam alterações, levam até alterações sensitivas na pele, mas entre outros. Ela não pode utilizar então essa pílula que é combinada, que tem os dois hormônios, tanto a progesterona quanto Quanto o o estrogênio, estrógeno, mas isso. principalmente o grande problema é o Está estrogênio. relacionado ao estrogênio. Então, é muito importante, a paciente, quando ela for ao ginecologista, o ginecologista sempre tem que perguntar para a paciente, quando for prescrever algum método anticoncepcional, se ela tem enxaqueca com área, porque se ela falar que sim, é uma contraindicação do uso de anticoncepcional combinado,
Lembrar que o anticoncepcional combinado, ele não está presente só na pílula, ele está presente no anel vaginal, ele está presente na injeção, ele está presente também. E também deixar claro para os neurologistas, que muitas vezes quando a paciente queixa de dor de cabeça, eles falam para elas não usarem nenhum tipo de método. Então deixar claro que ela pode sim utilizar os métodos de progesterona isolado, que vão melhorar muito a qualidade de vida da paciente durante o período menstrual, que não vai mais existir. Métodos de progesterona isolados, quais são esses métodos? Tem, DIU, tem que Hoje em mais? dia a gente tem DIU medicado de progesterona, com 2 tipos, de DIU, e eles a diferença entre eles é a quantidade de progesterona. A gente tem, comprimido, e aí a gente tem comprimido tanto de hidrosperinona quanto de desogestrel, e de Dianogest, são tipos de progesterona, e a gente tem o Implanon também. O Implanon, ele difere do DIU na porcentagem de paciente que vai ficar, sem ter sangramento. Mas lembrar que esse sangramento não é um sangramento de então, às vezes, a paciente pode ter sangramento, mas não necessariamente ela vai apresentar os sintomas que ela apresentava quando ela tinha menstruação. Lembrar outro ponto importante, que às vezes a paciente, ela pode ter a dor de cabeça relacionada com a ovulação também. E aí, o DIU, ele não é 100% no ovulatório, então a paciente pode ovular e ainda pode ter esses sintomas relacionados à ovulação, e o comprimido e de progesterona isolado também. O Implanon, sim, ele é anovulatório. Então, se você tem que lidar com uma paciente que você precisa de ovulação, aí a opção do Implanon pode ser melhor. É só para tentar manter o sangramento ausente, e aí a gente pensa mais no DIU e no comprimido. Perfeito. Perfeito, doutora. E em relação ao tratamento, sabe que o tratamento da enxaqueca menstrual, ele também segue a mesma linha do tratamento da enxaqueca normal, homens quanto mulheres. Claro, tem alguns medicamentos, principalmente o ácido valproico, que também é importante para tratar da enxaqueca, sabe que para a mulher na fase fértil, a gente não recomenda. Ele tem um efeito teratogênico. Ele pode causar a formação do feto quando a mulher está grávida. Mas a gente tem outras opções para tratamentos que são profiláticos. O que são profiláticos? A gente tenta dar para a pessoa, para a mulher ou para o homem, evitar ter essa dor de cabeça. Vai tomar um medicamento de maneira contínua e esse medicamento vai fazer com que a pessoa não tenha crise ou reduza consideravelmente as crises mensais dessa pessoa. E em relação aos tratamentos abortivos, isso que utiliza para cortar a crise de enxaqueca, os medicamentos praticamente são os mesmos. A gente utiliza os anti-inflamatórios, o mais utilizado hoje em dia é o Seno, mas Profeno, tem etilatil, cetoprofeno, que a gente pode utilizar como tratamento abortivo, ou seja, da crise de dor de cabeça, enxaqueca. E também tem os sumatriptanos e os naratriptanos, né, que são substâncias também que a gente utiliza, que são substâncias que são vasoconstritivas dentro da crise enxaqueca dessa paciente. Então, os tratamentos abortivos e os tratamentos que são profiláticos, ou seja, tanto para tratar a crise quanto para fazer um tratamento a longo prazo, eles não diferem muito das mulheres que têm enxaqueca menstrual. Mas a gente sabe, né, que essa questão da enxaqueca menstrual, ela tem grande dificuldade no diagnóstico, para a pessoa chegar num ponto e que é enxaqueca menstrual, não é só uma enxaqueca propriamente dita, ela depende muito da história clínica e depende também da colaboração da pessoa fazer diário dessa dor de cabeça. Precisa saber como que essa dor de cabeça ela se comporta. Que dias
ela vai ter essa dor de cabeça e como que ela vai ficar. Nesse ponto que o doutor está falando, é muito importante a gente ter uma anamnese detalhada da paciente, porque muitas vezes ela vem com a queixa, de dor de cabeça, ou às vezes no consultório do ginecologista, falando que ela já passou no neurologista, ele suspendeu o anticoncepcional que ela usava, mas que ela quer usar alguma outra coisa por ter medo de engravidar, alguma coisa. Então essa parte mais, da dor de cabeça, o neurologista acaba detalhando. Mas às vezes, ele não pensa muito da relação com a menstruação, ele pensa só: "Ah, tem uma dor de cabeça, tá essa dor de cabeça". Então é importante a gente falar para a paciente que ela sente essa dor de cabeça, porque às vezes ela percebe que é durante o menstrual, porque às vezes ela tem tantos sintomas associados com a menstruação, que ela não percebe que a enxaqueca é mais específica nessa, época do ciclo dela. Então, é importante a gente perguntar para a paciente: "Você percebeu, nessa sua dor de cabeça, quando que estava perto da menstruação, você estava menstruada?" Porque às vezes ela não relaciona o ou às vezes ela tem várias crises durante o mês, que às vezes nem termina uma crise, já começa outra, então confunde um pouco. Então vale a pena a gente ter uma anamnese para a gente poder tratar adequadamente a. Perfeito. E, claro, não só a questão do medicamentoso, sempre lança aguda, tem algumas terapias não medicamentosas que a gente recomenda, e principalmente a mudança de hábito de vida. A pessoa ter uma regra nos horários da alimentação, regras na questão da idade, de sono que a pessoa tem à noite, ou seja, dormir certa e acordar na mesma hora, Isso que é o que a né. gente chama de higiene do sono. Certas coisas que a gente explica para a paciente, que no primeiro momento ela acha que não vai funcionar, que é bobagem, mas quando ela coloca em prática isso que fala, ela vê que realmente a vida dela muda. Então a higiene do sono está relacionada a você saber quantas horas de sono são necessárias para você ficar bem no dia seguinte, e programar a hora que você a hora que você tá. Dormir num ambiente calmo, escuro, que ajuda na liberação dos hormônios à noite. Às vezes beber uma bebida quente, evitar o uso de telas, porque a luz da tela atrapalha. A atividade prática de exercício, como o doutor falou, ela é muito importante também, porque ela libera algumas endorfinas que dão essa sensação de prazer. Tudo isso está relacionado com o bem-estar, que vai fazer com que você diminua as suas inflamatórias e diminua as chances de seca. Alimentação, então, poucos alimentos embutidos, que nem salame, presunto, alimentos apimentados, então dá preferência para os legumes, verduras, para as frutas, principalmente no período da noite, tá próximo aí de você dormir, para você com o estômago muito cheio, que dificultam e o seu também. Então são pequenas dicas que à primeira vista parece que não vão fazer, mas fazem muita diferença na vida das. E também algumas práticas alternativas. Então, por exemplo, acupuntura, tem o seu papel também importante, né. A paciente, às vezes, fazer uma atividade em grupo, alguma coisa que ela sinta prazer, sem ser as atividades laborais dela, tudo isso contribui para que ela melhore a liberação de dores de inflamatórias do organismo. Beleza. Até a gente recomenda que a pessoa tenha uma consideração por ansiedade, e conversar até com um psicólogo, ou psiquiatra, e a gente sabe que essas condições, elas podem potencializar a sensação de dor. Ou seja, uma dor de cabeça que é mais leve, quando a pessoa tem um quadro de ansiedade, depressão, associado, teria uma proporção muito maior do que normalmente teria. E lembrar também que dor, ela é pessoal, então às vezes eu sinto não pode menosprezar a dor. Se o paciente refere que ele tem dor de cabeça constante, que afeta as atividades dele, valorizar essa queixa, buscar por que que isso está acontecendo.
E muitas vezes existe uma causa orgânica, mas que ela é negligenciada pelos médicos. Então, às vezes, o paciente procura até pronto-socorro com crise de dor de cabeça, acham que é cabeça e às vezes tem outras causas associadas importantes. Então, não menosprezar a queixa, sempre encaminhar para o especialista para ele poder fazer uma dieta, bom? E não menosprezar. Ah, ele tem dor de cabeça, nossa, porque é muito chato, tem dor de cabeça. A dor que a pessoa não é uma consegue quantificar igualmente. Além disso, falando dessa capacitante, pessoas chegam também a abusar de analgésico. Então, lembrar sempre que tomar as medicações, o uso do medicamento sobre orientação do seu médico. Evitar comprar ou pegar remédio em balcão de farmácia, porque remédios que são de baixa potência, baixa qualidade até, digamos, eles vão só perpetuar a sua dor de cabeça. Então, algo que poderia estar melhorando com um remédio bem indicado, você vai tomar uma cartela, não vai te adiantar em nada. Então, sempre procurar o seu médico, ou o seu neurologista, o seu médico de confiança, para fazer um tratamento adequado. Conversar também com a sua ginecologista, sabe? Muitos pacientes passam no consultório, perguntam: você conversou com a sua ginecologista que você tem dor de cabeça? Não, não conversei. Então, tem que conversar com o seu médico, explicar o seu histórico clínico para você ter uma melhor qualidade de vida e um melhor tratamento relacionado a isso. E a gente aqui tá falando da dor de cabeça, mas alimentação também. Algumas mulheres que realizam terapia hormonal, depende da dose de hormônios, elas pela terapia hormonal que elas estão usando. Então, às vezes você pensa: "Ah, não tem não é uma enxaqueca relacionada com hormônio, porque ela já está na pausa", mas lembrar que pacientes com terapia hormonal também podem apresentar enxaqueca. A gente sabe, né, que a mulher tem 2 picos de intensidade de enxaqueca, né, principalmente na menarca e na menopausa. Momentos que existem um turbilhonamento de hormônios sexuais femininos, né, o estrógeno e a pró, e essas alterações são os momentos de dar dor de cabeça. Então, quando a mulher está começando a sua vida, né, parte da menstruação, que é a menarca, ou quando está acabando a sua vida reprodutiva, quando ela está entrando na menstruação. Então, Menopausa. gostaria de conversar agora com a doutora em relação a esses dispositivos que a gente utiliza, os Planons e esses dispositivos intrauterinos, os DIUs, eles, a senhora acha que, na verdade, a enxaqueca ela pode dar uma melhorada nas experiências? As pessoas elas preferem uma melhora com o uso dessas medicamentos ou a senhora acha que não tem nada de mudança que existe? Porque na minha experiência, o pessoal, quando para de usar uma pílula ou quando usa uma pílula com um dessas combinadas apenas com a progesterona, existe uma melhora que eu diria bem significativa. Tem pessoas que chegam até parar de tomar remédio profilático e fica só fazendo uso dessas medicações que controlam o ciclo menstrual. A gente falou do Ona, mas se a paciente pode usar até a pílula contínua. Lembrar que o estrogênio aí, ele não é dado para quem tem especificamente a enxaqueca. Tem só a enxaqueca normal, você dá o combinado com. Agora, qualquer método que você escolher de progesterona, não só a gente percebe no consultório muito agora, como existem estudos sobre isso. Então, porque você evita a queda abrupta do estrogênio que acontece no final, tem um bastante do hormônio. Então, tanto o Implanon, quanto os
todos eles melhoram muito, a qualidade de vida da paciente após diminuindo as suas crises. Aí o que vale a pena é você conversar com a paciente, combina mais com ela. "Ah, eu não vou lembrar de tomar o todo dia comprimido, porque eu tenho uma rotina, trabalho à noite". Aí você opta pelos LARCs, que são os métodos reversíveis de longa duração, o DIU e o Implanon. Por quê? Porque o comprimido de progesterona, ele tem uma meia-vida. Se a gente esquece de tomar no horário próximo do que ela toma sempre, ela vai ter um sangramento de escape. E então, adequar todos esses métodos de progesterona isolada que eu já comentei, com o ritmo de vida da paciente, para ela se adequar, e conseguir aí a melhora da dor de cabeça junto, pensando se ela não quiser. Tem algumas pílulas lá pelos pacientes, tem elas tomam contínua, mas alguns desses comprimidos são placebos, são pílulas de açúcar, né, de farinha, que, né, tem o hormônio em si. Muitas delas referem que quando está em um determinado momento do Sente mês, a dor de tem a dor cabeça. de cabeça. Quando você opta por uma pílula que ela tem esses comprimidos no final da cartela, eles existem só para paciente que tem que voltar a tomar quando ela ou quando ela tem que voltar. Se você optar por esse tipo de comprimido, tem que falar para paciente não fazer uso dos placebos e iniciar uma cartela nova. Às vezes vale até a pena você escolher uma pílula que não tem comprimido placebo, para facilitar para paciente. Eles existem aí para facilitar a vida dela, para ela não ter que voltar quando ela for, quando ela tem que voltar, mas no nosso caso, que a gente quer que ela faça o uso da pílula contínua, pode atrapalhar um pouco, porque aí ela tem que lembrar que não vai tomar esses e iniciar uma cartela. Às vezes até optar por um que não contém placebo. A questão do diagnóstico, vocês da ginecologista, ginecologia, geralmente encaminham, vocês tentam também fazer alguma anamnese mais direcionada para o queca? O ideal é sempre a gente para ter o apoio dele, porque ele que tem os mais modernos, sabe que hoje medicamento tá o tempo inteiro, então inteiro, às vezes muito da área, a gente tá bem. Então eu acho muito válido a gente ter a paciente investigar essa dor de dela para você saber se ela é uma por aí menstrual ou se ela tem coisa, se ela acaba descobrindo dor cerebral, alguma outra coisa que ela isso não é uma investigação. Então você pode fazer uma nada até para entrar na sua carta de mas é de fundamental importância, tanto existem quanto caminhar para o ginecologista, não falar simplesmente parar de usar método contraceptivo. Aí ela fica limitada com o método de barreira, tem uma taxa alta de falha, pode deixar ela com ansiedade maior, então existem métodos seguros que ela tá, e às vezes, por também não ser dermatologista, acaba que não sabe, e então é importante também ele encaminhar para o ginecologista. Perfeito. Aí eu sempre encaminho para o ginecologista acertar a questão do hormônio. Às vezes, os pacientes vão ter que suspender a medicação ou até trocar de método, tem que melhorar um pouco a dor de cabeça. Bom, já estamos conversando há quase hora. Acho que vamos ver se a gente consegue ter alguma pergunta do pessoal, alguma coisa. Se alguém quiser, lado, e Perguntaram a respeito da dor de cabeça durante a gestação. As pacientes que costumam muita dor de cabeça, às vezes, elas têm uma piora dessa dor, adequar as medicações, se ela usava alguma prática, às vezes piadas durante o mal, mas a gente consegue fazer adaptação dessas
Então é importante o obstetra aí estar, conjunto com o neurologista, tratando a paciente. No consultório a gente atendeu um, tratava de enxaqueca grave e acabou engravidando, e a gente conseguiu adaptar as medicações dela durante a gestação e ela não simplesmente ter tudo, então sempre fazer a adequações. Perfeito. Bom, como mensagem final, acho que dá para a gente entender que precisa ter um diagnóstico correto, tem que ter uma história clínica adequada, precisa que a gente entenda seu corpo, esse entenda seu ciclo menstrual, conversar diretamente com o médico, dentista ou seu neurologista adequado. E hoje em dia nós temos muitas opções de tratamento para a pessoa melhorar essa cabeça e não precisar ter um evento tão grave que é isola ela trabalhar, isola ela da família, do trabalho, todas as suas atividades diárias, da vida diária. O que a senhora teria para falar, doutora, de frases É finais? só, reforçar essa parte do atendimento o conjunto da paciente, neurologista e o neurologista, para que existe, opções de anticoncepcionais para paciente que tem você tem enxaqueca, falar para o seu ginecologista, não omitir informações da sua saúde, dificulta, né, a gente fala muito que o médico às vezes acaba tendo PSI aí, que a gente precisa descobrir certas coisas do paciente que ele não conta pra gente. Então, sempre explicar para que você tenha uma melhor, opção de tratamento. Lembrar que existe tratamento aí com anticoncepcional seguro para paciente que fica. Procure sempre um ginecologista que esteja atualizado. Você vai conseguir aí se livrar do vários problemas. Bom, gostaria de agradecer então a todos os espectadores da nossa live. Agradeço aí a paciência por todos esses problemas técnicos que tivemos. Essa live ela vai ficar disponibilizada no meu canal do YouTube e qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário. Também vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, ativem o sininho e também deixar o like para ajudar no crescimento da nossa empenhada aqui. E eu agradeço e boa noite a todos. Queria agradecer o convite da aparecer dúvidas, no canal do YouTube do podem mandar mensagens que respondem. Agradeço, gente. Boa noite aí para todo mundo. Até mais.